E aí, Marçoquida, tudo bem? Olá, Rodinei Assunção. O que a gente tá fazendo aqui, Márcia? Que dia é A hoje? gente- Por que que tu tá aqui? Por que tu não tá dormindo? porque você me obrigou a estar aqui, eu fui obrigada, forçada, entendeu? Porque eu queria estar fazendo qualquer outra coisa. Porque Tomando eu tô aqui para sopa? falar de design, falar de design não tem hora, falar da Bauhaus, falar de Alexandre Bonner, e sei lá, fala bem, fala mal, e falar de design é sempre legal, não tem hora, não tem dia, a qualquer época vale. Eu vou fazer uma coisa que vai ficar bravo, porque é a terceira vez que a gente tá tentando gravar isso. E por que que as pessoas achavam ruim esse logo que a gente mostrou aqui no começo? Acabei com O tudo que você tinha pensado de propósito, porque eu quero ver a tua volúpia. Hã? da Cinemateca, É. Cinemateca, porque as pessoas acham ruim, É, porque eles porque na zoavam esse logo. Porque ele parece um órgão sexual masculino, que eu falo bonitinho, entendeu? Ou Ele parece piroquinha, como era chamado. fálico. Na verdade, o jeito certo é falar que, semioticamente falando, Hum. nas simbologias, na semiótica, ele parece um símbolo fálico, e a maioria das pessoas que vêm falam que é um símbolo fálico. Os designers aí, tem muitos que têm medo de falar mal só porque é assinado pelo Deus aí responsável pela nossa existência. Pode falar o nome dele já ou faz suspense? Não, é aquele que o nome não pode ser dito. Não fala ainda? Antes de falar dele, a galera já leu aqui no cardzinho, mas antes deixa eu explicar qual que é a ideia. A gente tá, eu e a Márcia vamos fazer esse, não sei se dá pra chamar de programa ou loucura. A gente aqui vai discutir sobre alguns designs, discutir no bom sentido e no mau sentido, né? Eu aqui com esse meu jeitinho meio e fofo, a Márcia com essa ignorância que é peculiar a ela. A gente vai sempre trazendo discussões que já existiram, que vão existir ou que nunca existirão, né? Eu acho que a ideia é essa, a gente discutir design sempre para que o design é movimento, né? Tá sempre em movimento, então a gente tem que discutir ele sempre. E agora sim, eu acho que dá pra gente falar sobre o Xandão, ou Lelê, ou meu brother do café. Como é que você chama o Alexandre Vonner, Márcia? Alexandre Vonner mesmo. Você tomou café com ele, mas eu jantei com ele, fiquei com ele, não fiquei com ele, fiquei com ele não. Cantou Tu junto. curte se complicar com essa história, né? É que o meu cérebro lembra que quando eu vi ele na minha frente, eu desejei que ele me levasse embora com ele, entendeu? Ele não quis me levar embora com ele. E não melhora. Jantei com ele, cantei ele, cantei cantada nele, joguei charme, fiz pose, assim, mas não teve jeito. O que vocês jantaram, Márcio? Bom, né? A gente, eu não lembro o que a gente jantou, foi massa. Foi uma massa, foi na. Ih, pode fazer propaganda no lugar, né? Pode, ninguém tá pagando porra nenhuma. Na cantina Liliana, que acho que nem existe mais ali, a antiga Liliana, não a atual, para ficar bem claro. O Babo Américo, então. Vamos fazer a porra da propaganda certa. Babo Américo. Que hoje é a atual Baba Américo. A gente foi lá. Eu lembro até a mesa onde a gente sentou. Eu lembro a mesa onde a gente estava, a posição que eu estava, eu lembro a roupa dele. Foi só vocês dois? Não, podia ter sido, mas não foi, não. Tá vendo? Nem Não me chamou. os professores que estavam na época. Tu não me chamou só porque eu era aluno e isso não tá certo. Não lembro quem. Mas voltando aqui ao que importa. O que. Vou mostrar aqui pra galera. A piroquinha. Tá Vamos aqui. falar porque ele é importante, sim? Porque ele é isso tudo? Vou falar O depois. Vonner, fala aí enquanto tem a piroquinha mostra aqui. Porque, assim, falar do Alexandre Bonner é sempre uma polêmica, né? Porque tem aquelas pessoas que consideram ele um deus, eu considero ele um deus do design, para o design, na verdade, ele é por causa dele que a gente existe, né? Porque não existia, quando ele estudava na Belas Artes aqui, não existia escola de design ainda, e aí o Max Bill, que é lá da escola de Ulm, na Alemanha, dá uma bolsa para ele vai estudar na escola de Ulm, e ele é o primeiro brasileiro a estudar na escola de Ulm. Para quem não sabe o que é a escola de Ulm, é a que vem depois da Bauhaus. Então, tudo é Bauhaus. Por isso que Bauhaus é Deus, é tudo, é Bauhaus. A gente deve a vida ao Bauhaus, à escola Bauhaus. Deus, aí ele foi lá, ficou em Ulm e voltou. Oi? Deus, no caso, somos todos nós, né? Não é a Bauhaus, é mais que a gente, eu acho. Aí ele estudou lá em Ulm 2 anos, ficou 2 anos lá na Alemanha, e quando ele voltou, ele funda o primeiro escritório de design no Brasil, 1958, se eu não me falha a memória, funda o primeiro escritório de design no Brasil, e graças a ele, e aí a outra turma, que é o Aloysio Magalhães, eles fundam a ESD, que é a primeira escola que existe até hoje, né, Escola Superior de Desenho Industrial.
Então, tudo na história de design no Brasil que existe, design gráfico principalmente, que a gente está falando de design gráfico, se deve ao Alexandre Wöhner, a Luiz Magalhães, Geraldo de Barros e tantos outros nomes aí que foram precursores, né? E aí, por causa disso, tem gente que fala que a gente não pode mexer no que, só porque o cara é tudo isso, não se pode criticar a obra dele. Mas já que a gente está nessa pegada de falar do Wöhner ainda, vou voltar aqui. E aí me fala uma coisa, o que é design concreto? Tu que é uma professora de design. O que é design concreto? É feito com cimento? Da onde você tirou esse termo design concreto? Depende, eu posso entender isso de várias maneiras. O que você entende sobre design concreto? Conta pra mim. Você pode fazer uma relação com o concretismo, com a forma visual de concretismo, pode relacionar a parte da arquitetura, até porque muitos deles eram arquitetos. A escola de Ulm e a Bauhaus são baseados na arquitetura e no concretismo, ou você pode simplesmente ter a associação com a ideia do design de projeto, né? Que seria o design industrial, que a gente chama. Não sei em que sentido você está falando da linguagem do concretismo, arte concreta. De arte concreta. O que vem a ser arte concreta? Tipo, ela é baseada em quê? Caramba, tu vem fazer uma pergunta difícil, a gente não está falando de arte, a gente está falando de design. Então, na verdade, eles consideram que o Wöhner, algumas pessoas consideram que o Wöhner era um designer que tinha uma pegada de arte concreta. Por causa da questão do concretismo, por causa dos elementos geométricos, cores chapadas. Porque é que assim, depende da escola que a gente tem, né, a maneira que a gente se forma é o nome que a gente daria, às vezes prefere dar para o trabalho dele. Eu não falaria que ele é concretista, mas ele tem essa questão do trabalho muito estrutural, né? Muito chapado e muito estrutural. Tudo nele, aliás, quando ele esteve aqui com a gente, ele fala muito disso, né? Tudo ele é baseado em malhas, né? Na cor muito chapada, tudo muito sólido, né? Tudo muito fácil, né? Muito simples de ser visto, ser entendido. O que não quer dizer que não gere polêmica as coisas que ele faz, né? Então, mas nesse ponto do simples, né? Eu já falaria que é meio movimento de estilo, né, o movimento neoclassicismo, que também trabalha na arte essa questão do chapado, né, do simples, do 2D, né? Sim. Não, mas eu não estava nem querendo trazer arte para o meio da confusão. O que eu estava querendo dizer era fazer esse comparativo É que não acho que simples não é, né, o termo correto. O trabalho dele não é um trabalho simples, muito pelo contrário. Ele é um trabalho que, no resultado final, ele tem forma simples, mas é um trabalho complexo, no meu ponto de vista. Ali, pelo menos. É um trabalho complexo, até porque ele até falava que um logotipo com ele demora 6 meses para fazer, no mínimo, né? Eu lembro quando ele falou isso, eu ria. Falei, se o meu demorar 6 dias, eu já tô tomando cotovelada. Então, imagina. Quer dizer, é um processo, né? Um processo, e eu lembro dele escrevendo lá no Flipchart, né? Uma formulazinha, que eu não vou lembrar agora qual é, mas do tempo que ele demora para fazer, né, a maneira que ele pensa, né? E aí isso vem de onde ele estudou, né? Da escola que ele veio, né? Que é uma escola, sim, baseada em design, mas que tem como raiz a arquitetura, né? Sim. Mais até do que a arte. Então, mas será que é por isso que rola esse paralelo aí? Eu acho que quando eu li isso também achei esquisito. Eu li isso hoje, né? Lendo para discutir sobre... Porque, na verdade, será que era por isso? Porque a Bauhaus, ela vem dessa questão da arquitetura, basicamente, que essa associação é feita do concreto? Pode ser, porque a Bauhaus, ela nasce com a arquitetura, né? Depois Sim. É que entram os artistas e depois é que entram os designers. Os designers até são os últimos a aparecerem na história da Bauhaus, né? Primeiro é a arquitetura, a base dela é a arquitetura. Mas ela também tem uma pegada de arte gigante, né? Você põe lá o Paul Klee, põe o Kandinsky para dar aula, o que você tem de concretismo ali? Nada, né? Com os caras, né? Kandinsky de concreto. Né? Kandinsky não tem nada de concreto. Eu acho que a pegada artística mesmo, né? Que existe, da arte abstrata, até do Kandinsky, né? A teoria das cores do item, do Paul Klee é mais forte até do que isso. Arte abstrata. E o que ele fazia aqui antes de ir para a Alemanha também não era assim, né? Ele estudava Belas Artes, ele estava lá com o pessoal do gráfico amador, né? Geraldo de Barros, era outra pegada, completamente mais artística, mais morfológica do que essa estrutura. Mas era mais para arte do que para... Mais gráfico mesmo, era mais artístico, né? Eu estudava Belas Artes aqui, né? Não tinha design aqui, fazia Belas Artes, estudava arte. Mas eu não lembro se isso... Tanto é que esse logotipo aí,
enquanto a gente estava aqui, eu estava procurando aqui datas, né, porque eu fiquei cismada com data, estava num texto que nós dois lemos aqui, está dizendo lá que justamente ele foi feito antes dele ir para a UME, estudar em UME, ele fez o logotipo. E quando ele voltou, ele fez ajustes, ou seja, o olhar dele, quando ele volta, já volta diferente, ele faz ajustes e acerta a forma que fica muito melhor mesmo depois que ele faz os ajustes. E é impressionante, né? Eu demorei para achar o primeiro, que na verdade é esse cara aqui, né? Esse cara, tipo, é o primeiro. Eu olho, gosto, mas ainda aparece várias coisas. Pra mim parece um macaco visto de cima. Macaco, é mais, eu acho o primeiro mais fálico do que o atual. O atual mas, não. O que ficou durante 35 anos, né? Como a gente não liga para monetização, né? Até porque é um piloto, para isso ser um pinto, o saco tinha que ter sido aberto, porque tá separado essas bolas, né? Não daria. Eu acho que ele parece mais na outra versão, na versão atualizada, que no caso... Ele fica mais potente, digamos assim, né? Fica mais assim. O primeiro eu também acho que existe uma associação com eu vejo também ali naquele primeiro uma tromba de elefante. 2 orelhas e uma tromba de elefante. Porra, agora eu vi. E até se mexeu. Né? Caralho. E eu só, não sei se a gente pode falar isso agora ou vai falar mais pra frente, eu só vejo o que o Vollner quis representar depois que ele fala. Né? Quer dizer, depois que você sabe o que é, pra quem sabe o que lá, Cinemateca, né? Antes chamava Filmoteca, tá? Era Filmoteca no original lá. Quando você pensa, se você vê o desenho desassociado do que é e mostrar para qualquer pessoa, eu bato aí, se a gente quiser fazer uma aposta, que se a gente tirar o nome e mostrar para os nossos alunos que nunca viram isso, ou para qualquer pessoa que nunca viu, todo mundo vai ver um símbolo fálico ali, vai ver um órgão sexual masculino. Agora, se você coloca a palavra cinema junto, para quem conhece algumas máquinas de projeção, né, já consegue visualizar e entender qual foi a ideia dele, mas mesmo assim eu acho que é uma viagem, eu acho que esse logotipo dele é uma forçação. Assim. Eu acho que não, cara, mas sabe o que eu acho que acontece nesse ponto? Eu acho que assim, minha visão sobre essa história toda, a gente tá na tela agora com os dois, né? Tá, em cima tá o primeiro, que é o Long Dong John, e o cara que tá aqui curtinho, escrito Cinemateca Brasileira embaixo. Então, cara, assim, eu gosto muito de cinema, eu faço coisas de cinema, você sabe, e tipo, eu não consigo ver um projetor, porque assim, o projetor é uma coisa que dentro da sala de cinema ele tá numa sala que não é aberta ao público. Então não é todo mundo que já foi ao cinema que viu um projetor de qualquer espécie. Hoje em dia, os projetores parecem umas geladeiras, eles não tem mais essa cara aqui, né? Mas que são digitais e tal. Mas o que acontece? Eu acho que ele foi, vou falar a real aqui, eu acho que ele foi meu blasé, tá ligado? Ele falou, isso daqui projeta, muito bom. Ou seja, ele fez uma porra de um logo, agora eu acho que é uma discussão que cabe, ele fez um logo pra projetista de cinema, que é o único filho da puta que vai conseguir entender que isso é um corte de um projetor. E se você, por exemplo, isso que você falou é uma realidade, né? Eu convivo com projetores de cinema, Super 8 de película, desde 5 anos de idade ou menos, né? Então, para mim, é muito natural na minha cabeça pensar nisso. Mas o projetor que ele fala, não sei nem se aí, de repente você é melhor para falar isso do que eu, se existe um nome diferente para esse tipo de projetor dele, que tanto você deve colocar em algum momento uma animaçãozinha que ele explica a história de como ele criou isso. O projetor dele é mais comum ainda, que é o que você vê os 2 rolos de filme deitados, né? Assim, ó. E na visão das pessoas é mais fácil você ver assim. Por exemplo, na minha cabeça, o projetor que eu vejo é um rolo de filme aqui, um rolo de filme maior aqui, e ele projeta por ali, certo? Sim. Mas o que ele faz é um projetor mais antigo, que eu não sei se é profissional, que é que os 2 rolos estão assim. Ele até no vídeo tem o corte desse projetor funcionando, né? E com a projeção aqui no meio. Não, então você entendeu errado o vídeo. O que acontece? Na verdade, você entendeu errado o vídeo. Você não tá vendo uma projeção de cima dessa imagem. Corte. É um corte vertical. É como se eu estivesse vendo um rolo em cima, a projeção e um rolo embaixo. Por que ele é desse jeito? É um rolo em cima e a bobina que está carregando está embaixo.
A bobina que tem o filme tá em cima e a que tá carregando tá embaixo. Aí Eu nada a ver um na frente e um atrás, não em cima e embaixo, isso que eu tô dizendo. Então. E aí por que ele faz assim? Porque, na verdade, na hora que tá passando o filme aqui, a lâmpada projeta no meio. E aqui tem a lente. Então é por isso que um em cima e outro embaixo. Né? Por isso que tem o símbolo fálico ali no desenho dele. Então. Que, na verdade, a piroquinha, ela é o tubo onde teria a lente e a projeção sairia a imagem. Sim, é isso mesmo, eu entendi mesmo. Você só tem que falar. É que você falou de lado, eu achei que você estava falando que as bobinas ficavam de lado, os magazines ficavam de lado. E aí o que acontece? Ele é até dessa maneira porque para trocar é mais rápido dessa maneira. Porque você põe a bobina, puxa o fio e já era, já tá rodando, já tá fazendo o filme rodar de novo. Antigamente, para quem não sabe... Né? Mas é como você falou, isso é mais comum para quem já trabalha nisso, né? Então, sim, ele fez de repente para quem já manja. Sim, totalmente. Mas o que acontece? E nesse ponto, eu acho que cabe a seguinte discussão, né? O design ele é feito para quem? Para todo mundo? Ou é para o nicho? Nesse caso. Vai depender do que designer que você falar, né? Mas então. Eu acho que designer é feito para o cliente que pediu. Agora, vai depender do que esse cliente pediu. Eu quero um logotipo da Cinemateca para mim, que agrade a mim, ao público da Cinemateca apenas, ou eu quero que agrade o público inteiro e que todo mundo reconheça. São duas possibilidades, né? Mas será... Agora... não precisa ser para o público todo, para que aí vira publicidade. Se o povão inteiro entender, vira publicidade. Publicidade longe de mim. E a gente odeia de publicidade. Vamos deixar isso claro aqui nessa porra. Certo? Não publicidade. Não volta atrás. De ninguém. Tu falou... Não, tu falou... Já chegamos no ponto da porra da Discord aqui nessa caralho aqui. Olha a Discord aqui. Seguinte, ó, mas falando sério. Podia ter um negócio pra bater assim, ó, fazer. Bate na mesa, ficou bom o som. Bate aí. Aí, da hora. Teus vizinhos vão te mandar uma multa. Deixa eu te falar um bagulho. Mas na verdade assim, eu acho que esse ponto acaba entrando, né, na questão do design, acho que de qualquer design. Tipo, você tá fazendo essa marca pra comunicar com quem? Ela é pra ser... eu acho que a gente não vai ter acesso ao briefing, né? E deve ter tido briefing, porque ele era bem Caxias com isso, né? Ele deve ter feito um puta briefing pra isso. Eu acho que não, porque foi muito no começo, foi antes dele ir embora, ele era estudante ainda de Belas Artes. Eu não acho que tinha o tipo de briefing e de preparação do que ele começou a ter depois, quando ele voltou, entendeu? Eu acho que não. Mas esse briefing pode ter rolado na... Não existia o conceito de como é um projeto de design até então. Mas ele pode ter briefado, por exemplo, a volta para essa alteração, para essa adaptação. Sim. Que, na verdade, agora me deu uma curiosidade incrível de saber se foi ele que propôs ou a Cinemateca que pediu. Aonde eu vi foi ele. Ele que propôs? Foi ele que quis fazer a alteração e ajustar. Cara, é muito foda, né, cara? O bagulho já tá rolando, devido ele deixar quieto e viver a vida, ele vai lá e pede pra trocar. Ele voltou com outro olhar, né? Acho que dá até pra entender isso. Assim. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo disso agora com a gente propondo esse papo aí. Que ele mexeu nisso depois que ele voltou de lá, né? Isso é interessante, para ver como é que o olhar muda mesmo, graças ao estudo aí, né? Você pesquisar melhor as coisas. Sim. Mas aí me fala uma coisa, você acha que nesse ponto, esse design ele resolvia? Para que serve o design na real, né? Acho que a gente entra nessa discussão. Por que eu preciso criar um logo? Qual é a... Por que não posso falar só, isso é Jujuba, e foda-se, não preciso fazer Jujuba. Se eu fosse cliente, eu não ia aceitar esse logotipo. Tu não aceitaria? Mas... Não, porque eu acho que ele não passa, entendeu? Não é aquilo que eu falei com você. Não é para mim, existem duas coisas diferentes. O Alexandre Wollner, a pessoa, o cara, o que ele fez pelo país na área do design e os trabalhos dele. Tem trabalhos dele, então, que eu gosto muito menos ainda do que por exemplo, esse logo. Tem trabalhos deles que eu não gosto mesmo, assim. Mas isso é questão de gosto, de estilo, né? De repente, por exemplo, eu acho que você tem mais isso de não querer falar dos trabalhos dele que são ruins do que eu, assim, né? Mas assim, e aí também eu tenho de entender, não é porque é ruim, né? Não é o que eu gostaria, isso é estilo, né? Eu acho que esse logotipo ele passa para as pessoas muito mais a ideia de algo erótico, tipo, naquele lugar onde ele fica, se alguém não enxerga o que está escrito, vai achar que vai ter filme pornô. Só filme pornô, por exemplo, entendeu? Eu acho que tu me chamou função, de... Sabe, design versus função, design, eu acho que não cumpre a função. Tu me chamou de passador de pano. Não gostei disso, não.
Não, chama de passador de pano. Você tem um Volmer mais como... Ele é tão Deus para você que eu sinto que para você é impossível. A gente não pode falar mal de um trabalho dele, entendeu? Eu acho que pode, assim como eu achei um erro, fazer um parêntese do parêntese do parêntese aqui. Eu achei um erro no desenho do Escher e tu me esculachou naquela... Me esculachou naquela... Pra um monte de gente. Não, porque não sei o que. Eu fui esculachado olhando pra um desenho numa exposição, tá? Eu vou deixar isso claro aí. Agora volta você pra me xingar. Porque você tava errado. O Escher não erra. Ele nunca, cara. O Escher não vai errar nunca. Imagina. Márcia, o Volmer até erra, mas o Escher não. Márcia, eu tenho pra dizer aqui que eu tenho testemunha nesse momento. Vamos fazer um dia sobre o Escher. Eu não erro. Eu tenho alunos pra dizer isso pra você, que eu não erro. Eu não cortei pra você. Não cortei pra mim. Fiquei aqui só em mim. E agora você tá rindo aí só ouvindo. Agora eu volto aqui só pra dar tchau. Tchau, volta você. Então, o que eu queria dizer pra você? Eu acho que depende muito. Eu acho que ele tinha, falando sério agora com relação ao Volmer, ele tinha muito essa pegada de é isso e foda-se. Muito como eu penso. Eu acho que é isso e pronto. Resolvi a questão nesse ponto aqui. É isso e acabou. Isso não tá aberto à discussão. Até porque se o cara soubesse discutir design comigo, ele faria e não me contrataria. Meu ponto de vista. Eu entrego, agora uma cutucada clássica, eu entrego apenas um logotipo. Então tá. Você riu, mas não falou nada, achei que tá me xingando. Não vou falar nada, senão o negócio vai para outro lugar. Então tá. Então, muito bem. Mas vamos botar um sim ou não nessa imagem que a gente está vendo aqui. Um exemplo legal disso que você falou é o logotipo de Itaú. Né? Ouvir ele contar o case do logotipo de Itaú é maravilhoso. Quanto ele tem ódio do que fizeram com o logotipo de Itaú dele. Né? Tu lembra, rapidão, o que ele falou do logotipo? Se pá, a gente faz né, sobre o do Itaú. A gente pode fazer um foro do Itaú, é legal, daria, seria bacana. A gente vai, não, mas não, porque a gente vai fazer propaganda pro Itaú. E vai ser processado ainda. Não, processado tô fora. Não quero fazer propaganda pro Itaú. Então, mas é que o grande X da questão é que Itaú significa, na linguagem indígena, que eu não vou lembrar agora qual é o dialeto, não sei se é pedra preta. E aí vai o povo lá do Itaú que acha mais entendido do que ele, design pinta de azul. Então ele indignado, não sei se tu lembra dele falando, como é que pinta a minha pedra preta de azul? Então é pedra preta, vai lá o cara que gosta de corzinho e põe azul. É imbecil, né, no mínimo. Eu tô querendo saber uma coisa aqui antes de qualquer outra coisa. Acho que eu acabei de dar um black aqui na porra da tela. Mas até o pessoal que vai estar vendo aí a gente, dê opinião aí sobre o logo dele, fala o que vocês acham, se vocês concordam, quem vê um elefante, quem vê um símbolo fálico, quem vê mais alguma outra coisa, não sei mais o que pode ser visto aí. Como não é ao vivo, né, e a ideia é realmente que não seja ao vivo... Colocando mensagem lá onde a gente for publicar, coloca mensagem, a gente vai respondendo, vai conversando lá sobre o que as pessoas acham. O que eu queria falar contigo é o seguinte, no fim das contas, esse logo é um logo bom ou não? Eu acho que é um logo bom. Eu não acho que é um logo ruim. Ele é bem desenhado. O redesenho, o primeiro eu não gosto. O primeiro eu acho que falta proporção ali. Eu acho que as alterações que ele fez são perfeitas, né? Como eu falei, mostra esse olhar mais técnico dele. Ficou mais proporcional, teve um conjunto melhor. E quando você coloca a assinatura embaixo, Cinemateca lá, ele é um bom logotipo. Sim, aliás, é um logotipo do jeito que eu gosto. Minimalista, simples, basicão, sem frufru, a letra é básica. Eu acho que é um bom logotipo. A questão não é essa que eu vejo, assim. A questão é que ele é um bom logotipo, mas que causa duplos sentidos, né? E será que ele queria isso? Eu não acho que ele queria causar esse duplo sentido, até onde eu sei, de lembrar um símbolo fálico. Eu acho, assim, pelo único contato que eu tive com ele, que foi aquele dia, ele já era um senhor, né? Agora, sem sacanagem. Mas ele sempre me pareceu muito sério. E, inclusive, ele tratava o design de uma maneira muito séria, né? Ele não fazia muita piada. Não era eu, né? Falando merda. Então, tipo, eu acho que ele não ia querer zoar. Eu acho realmente, como design, uma puta peça. De verdade. Eu acho legal pra caralho, porque eu trabalho com filme e eu consigo ver o que ele quis ali. Óbvio que depois de toda a polêmica e toda a discussão que teve, e explicações e tal, inclusive aquele vídeo péssimo da Cinemateca que tenta explicar isso pouco antes da mudança, né?
Por que eu acho que é uma bosta aquele vídeo? Porque é um vídeo da Cinemateca que foi feito que parece uma criança do pré que fez, né? É muito ruim não. Muito. Em vez dele explicar, ele te dá raiva. Por outro motivo. Então, tipo, acho que acabou no fim das contas funcionando. Mas aí a pergunta que não quer calar. Isso tudo passou a ser isso aqui. E nesse momento estamos vendo o resultado do atual logotipo Pois é. da Cinemateca. O que tu acha desta porra? Eu acho que alguém era fã daquele seriado, que é mais da minha época do que da sua, que é Viagem no Túnel do Tempo, e fez exatamente igual uma Viagem no Túnel do Tempo. Eu vejo esse logotipo e falei, isso é uma viagem no túnel do tempo. É ruim, cara, isso daí... O Durval, o professor Durval, que vai assistir esse vídeo com certeza, nosso colega, foi o nosso colega na faculdade, onde a gente dá aula, ele fez um exercício uma vez em sala, e eu lembro até hoje. Ele apontou a câmera para uma tela, um monitor de tubo, e ficou nessa pegada. A gente tinha que fazer um videoarte nessa pegada. Velho, quando eu vi isso, na hora eu lembrei do Durval. Durval, infelizmente é por uma coisa ruim, mas lembrei de você. O que pega aqui, cara? Pra mim, esse logo, Márcia, ele tem o problema que não pode ter uma peça de design. O conceito dele é uma bosta. É fraco. É fraco. Né? Eu acho que... Eu falo do Wonder por isso, é surreal, né? Você criar uma peça de design que vai suceder uma peça de design. E aí é foda tu falar, mas tu não pode comparar o designer que fez isso, que a gente não descobriu quem é, né? Se alguém souber quem é esse designer, eu queria muito saber quem é, porque eu queria saber dele. A gente está tendo aqui impressões do resultado final, como espectador final, mas seria interessante escutar o que o cara pensou na hora de criar isso aí. E ver até os trabalhos dele, né? Ver o que mais que o cara fez. Exatamente. Eu queria muito conhecer. Porque até no texto que a gente leu aí como base, o cara fala que foi feito no Microsoft Paint, né? Mas não importa, mesmo que tivesse sido feito. Se tivesse, o do Vonner poderia ter sido feito lá, né? Eu te mandei o link de um outro, que eu acho que andaram fazendo, eu estou desconfiado porque eu achei muito exercício aquilo de criação do logo da Cinemateca. Eu acho que andaram fazendo algum exercício em alguma faculdade para criar um logotipo. Aquele outro que eu mandei é bem melhor do que esse daí, por exemplo. Aquilo é TCC, eu tinha te mandado dois também, esse estava no meio. O que acontece? É uma atualização, que eu acho que inclusive já precisa. Né? Hoje a gente está... Eu ia chegar nisso mais no final, mas, por exemplo, voltando aqui essa tela... O que eles tentaram representar aí? As várias possibilidades de tela da atualidade, né? Eu leio isso, eu enxergo isso. Tentando, ao contrário do que aquele texto dizia, eu não acho que ele é de todo péssimo. Ele é feio, ponto final. Ele passa... Tinha muitas outras coisas... Porque tem um erro de conceito aí que é o seguinte. Cinemateca, a primeira coisa que você pensa em cinema é projeção. Sim. E não janela. Porque eu posso projetar em qualquer lugar. Eu posso projetar na parede, eu posso projetar na minha cara, eu posso projetar em qualquer lugar. Por isso que o logo do Vonner é bom no conceito. Né? Porque é um projetor. Exatamente. A piroquinha projetista. E aí o que acontece? Aqui, essa atualização, e obviamente é necessário, né, esse suporte de várias telas hoje em dia, a projeção ela é quase... A projeção do cinema ela existe hoje, mas na verdade ela nem precisava, né? A gente tem vídeo áudio de alta definição que hoje em dia não precisava mais projetar nada, era só passar na tela normal como uma TV como a gente tem em casa. Só que aí ia perder o romance daquela história toda de projetar na tela e blá, blá, blá. Eu acho que é mais nessa pegada. Mas assim, cara, eu não sei, cara, o peso disso me incomoda, parece que os espaços eles estão brigando em vez de contribuir para ter harmonia. O que você lê disso aí? Então, eu acho que eles quiseram fazer uma coisa meio ilusão de ótica, meio pop art, misturaram tudo, e não me falta exatamente isso, né, a ideia de projeção, né. E isso aí de todas as telas, né, eu nem vejo isso mesmo, eu vejo só a questão de perspectiva, profundidade, é só isso que eu vejo ali. E falta conceito pra caramba, ele é mal desenhado, a tipografia não combina com o desenho dele, você não sabe se ele é quadrado, se ele é reto, né, o que ele passa. Ele é aquela coisa que a gente fala pro aluno, né? É muito louco isso. Tipo assim, você vai um fazer... trabalho feito por aluno, é um trabalho feito por aluno, assim, aquele aluno
mediano. Mais ou assim. menos. Parece que é o cara que entrou pra fazer redes sociais que teve que desenhar essa porra. Mas assim, sem sacanagem, sem zoar as redes sociais e já zoando, ou foi um coach que achou que era bom essa merda aí? Eu acho que o erro maior é exatamente o que você falou um pouquinho antes aí. Porque a Cinemateca, ela é um espaço de projeção, Sim. né? Falta essa ideia de projeção, né? De mostrar essa ideia, né? E é um arquivo disso, né? De grandes coisas, né? E não tem, você não sente isso daí. Talvez se fosse um logotipo razoável, se fosse uma sala de cinema, né? Quem Cara, sabe? mesmo assim, mas pra mim, Mesmo assim é fraco, entendeu? Ele mas é retrô, ele tem uma cara de antigo, ele me lembra Viagem no Túnel do Tempo, lá, aquele seriado que tinha lá. ele me lembra coisas de VHS, sabe? Lembra coisa de VHS, ele é retrô, ele é muito retrô. É como se eu estivesse olhando. Ele lembra mais um problema do que efetivamente um logo, né? Pra mim, de cima parece uma pirâmide. Ele parece qualquer coisa menos do que ele se propõe a fazer. E usar. Eu achei preguiçoso usar Arial, né? Porque se não é Arial, a família foi. Não é parecido, né? Mas é muito, muito parecida. Muito de perto, mas eu acho que não. Então, e eu acho que fica aqui a decepção, a conclusão dessa história, né? Eu acho que merecia, eu acho que até pela atualidade, pela questão do consumo e a maneira como se desenrola aí o consumo de vídeo hoje em dia, né? Eu acho que já merecia um redesenho essa marca, mas de uma maneira mais séria, mais respeitosa com o Vonner, agora sendo baba-ovo dele mesmo, porque o cara era foda e não tem como você ficar trocando. Eu acho falta de respeito com a própria marca, com a própria instituição. E aí vem um papo que também que a gente pode, aí a gente teria várias outras coisas que a gente podia trazer para cá. A questão do redesenho, né? Tem um redesenho que eu acho péssimo, por exemplo, da Kibon. Né? O redesenho da Kibon, assim que ela fez. E quando você faz o redesenho para ser bom, pelo menos é o princípio básico de um redesenho de alguma coisa que é histórica. No caso, a Cinemateca é histórica, um logotipo que já existe há sei lá quantos anos, não lembro agora. Né? Se você lembrar aí quantos anos eles comemoraram, Cinemateca, né? 70 alguma coisa. 35, acho que 35, né? Cinemateca? 70, cara. 65, então. 65 anos, quando mudou, quando fizeram o redesenho. Foi, acho que uns 65 anos, né? Tem 5 anos. Mas é um logotipo histórico, né? Quando você vai fazer um redesenho de logotipo histórico, o correto é você não mudar sempre totalmente, né? Porque você causa no espectador, no público, a ideia de que mudou tudo. Sim. Mudou a administração, mudou todo mundo, mudou tudo, mudou o conceito, não é mais aquilo que era. Né? O princípio do redesign correto, básico, é você fazer pequenas modificações que você nem se dá conta, ainda mais quando uma marca funciona. Sim. E aí a gente tem tantas aí que até hoje a gente vive e mexe cita em aula, né, de redesigns, que você olha hoje e você acha que é o mesmo de 60 anos atrás. Mas se você pegar para olhar, você vai perceber os redesigns, né? E isso é que eu acho que é um erro. Eles mudaram da água para o vinho. E mudaram para pior, né? Tiraram um conceito que existia e colocaram uma coisa sem conceito nenhum. E, na verdade, coloca em xeque a qualidade do que está sendo feito na administração, do meu ponto de vista. Com certeza. Porque se você... você tem ali... Tudo bem que o cara não era um ícone naquela época. Ainda não era, né? Mas ele se tornou. E isso sobreviveu aí 60 anos, 60 e poucos anos. Então, tipo, quando você vai lá e fala que... não, dá pra trocar isso aqui desse maluco que é foda pra caralho. Por isso... E tá tudo bem... Qual é a mensagem que você tá passando? Tipo assim, o que eu vou encontrar quando eu for assistir um filme lá, pesquisar? O que tem no catálogo? Parece uma zoeira isso aqui, eu acho que os caras vão até ficar meio putos com a gente com essa história. Um caso que é legal que a gente pode trazer pra cá, já apareceram várias ideias. O da Kibon é um caso legal. Mas tem o caso que é da... Ai, caramba, como é que eu pude esquecer o nome dela? Essa é boa, eu gosto. Da Lígia Pape, que é o dos biscoitos Piraquê, né? Quando mudaram todas as embalagens da Piraquê, né, e aí, mas tiveram um certo cuidado de manter alguma coisa do original da Lígia Pape lá para poder fazer. Mas acho que tem até um doc, não tem, desse trampo? Não sei se um doc, mas pelo menos uma entrevista tem, porque eu vi alguma coisa em vídeo disso. Muito legal. Desse projeto, do projeto da Piraquê.
Sim, sim, tem sim. Tem, né? Tomaram um cuidado maior, né? Um trabalho diferente de redesign, assim, de embalagem, de uma série de coisas, né? Mas acho que isso é um reflexo de país. Eu fui até comprar embalagem, assim que mudou, fui no supermercado só para comprar embalagem nova para ver como é que é. Eu acho que isso, na verdade, é um reflexo de país, cara. Nosso país, ele tem um lance de não ligar pra história, de um ponto de vista... Com certeza. do ponto de vista de guardar, fazer manutenção e do que ela diz mesmo. Ninguém tá nem aí, cara. É muito doido, a gente vive numa loucura. Bom, a gente não bateu muito, achei que a gente ia bater muito mais, a gente falou muito mais do outro, que eu acho que é... Achei, ó, eu fui buscar aqui, ó. Ir aqui, dá pra ver? Cadê? Peraí, um segundo, deixa eu ver uma coisa aqui. Mostra de novo, mostra de novo. Mostra de novo? Mostra, por favor. Para a mão. A gente podia falar disso, hein? Daria um papo legal, hein? Ficou tudo embaçado, mas tá tudo bem. A gente compra salgadinhos e fica comendo. Beleza, essa parte de comer o salgadinho eu curto. Bom, na verdade... Mas acho falar para as pessoas, para muitos aí jovens que é incrível, né? Não sabe nem quem é o Alexandre Bonner, vai conhecer o cara, vai buscar o trabalho deles, né? E eu acho que a gente pode criticar sim, mesmo o cara sendo um deus, a gente pode criticar sim. até porque assim, né? Na real, deuses somos nós. Ele morreu. Ele é mito agora. Ele é um mito real. A gente ainda faz, a gente ainda cria. Mas então é isso, né? O que você tira de lição desse projeto, Márcia? O que você acha que vale? Valeu? Uma coisa, não dá pra ser tudo ruim, né? Tu fala que tem que ver o lado bom. Não, então, é o lado esse que eu ia falar, o lado de conceito, né? Ele tem conceito. Né? É um trabalho que tem conceito, ele foi pensado para... O problema é para quem atingiu, né? Não, calma aí, ele é bem desenhado. Tá falando de se qual? você for pegar a malha construtiva dele, foi ver se vai ver que ele é bem desenhado, ele é bem estruturado, ele tem conjunto, ele tem tudo que esse novo não tem. Né? Agora sim, ele tem um pensamento de conjunto, de malha, de estrutura, e o Bonner é todo ligado em tudo muito geométrico, né? Então tem toda uma estrutura geométrica. As pessoas podem olhar e falar, mas o que tem de estrutura aí num negócio comprido e duas bolas? Mas tem, né? Tem um conjunto ali, tem uma gestalt até ali. Né? Então, isso é positivo. O trabalho, na verdade, o grande ponto positivo é o trabalho do cara. E, principalmente, o fato dele ter voltado e ter feito a alteração, ou seja, para quem, os estudantes de design é isso, pararem para pensar, você vai falar que alteração mínima. Pô, é uma alteração mínima que é uma baita alteração de conceito, de estrutura. Olha o antes e olha o depois, o mínimo, né? Que é a mudança mínima que ele fez. Sim. Né? Então, a lição que fica disso é a maneira que o Bonner pensava e entendia o design. Que a gente tem que estar perto disso daí, né? Eu não sei se se tem remanescentes aí do estilo do Bonner, né? Talvez fosse legal uma conversa com essa galera, tipo, estudou ele bastante, né? Estudou tecnicamente, eu falo. Sei lá. Ou não também, já tá na hora de fazer uma coisa nova e aí partir para um design novo que não se associe em nada, mas não tente se agarrar, né, nessa questão de pelo menos, o Cinemateca brasileira vamos tentar deixar parecidinho. Isso é cagada, né? Fazer esse tipo de coisa é cagada. Ou você muda sem medo, né? Cantos quase arredondados. Mas muda pra uma coisa boa, né? Mas então, mas muda. Por mais que tu erre, pelo menos mudou, né? Sim. Tem esse lance, essa discussão aí que a gente falou pouquíssimo sobre as quinas. Essa quina não é reta, né? Ela é ligeiramente curva. E, velho... Pois é um ligeiramente que não faz a menor diferença. E aí, se tu acompanha isso na letra, ia ficar uma bosta, né? Já sabemos que ficaria uma bosta. Mas, tipo, pelo menos acompanhou, tá? A linguagem tá sendo... Existe uma linguagem, né? Eu acho que entre deixar a letra redonda e deixar aqui na reta, eu deixaria aqui na reta. Pô, mas não tem dúvida. Eu nunca vi na minha vida uma tela redonda de cinema. A tela do fotograma, sim, ela é redondinha, ela não é quadrada. Mas, caralho, a do cinema não é, né? Né? Mas a gente descobriu o cara que fez e descobriu a explicação dele. E contar o endereço dele pra tudo que é designer. Sacanagem. Zoeira. Os caras ir lá conversar com ele. Então acho que chegamos no final, Márcia, do nosso primeiro... É legal. Nosso primeiro bate-papo. O que você acha? Mas me diz uma coisa, você acha que rendeu? Isso vale a pena fazer mais? Lógico, você não fez um... Não, esse eu não faço mais. Isso eu não faço. Faz o teu banana, então. Só o banana. Uma hora você vai ter uma foto do banana. É isso aí. Esses designers bosta aí. Não os designers... Senão eu fui obrigada a fazer. Pra fechar dando dica, designer é o ser humano, design é o que o ser humano faz.
Beleza? Muito bom, né? Guardemos isso. Porque Guardemos isso. o que eu fiz não é um designer. Eu não tenho filhos. Não posso ter feito um designer. Certo? Então é isso, Márcia. Quer falar alguma coisa? Quer dar tchau? Quer... Não. Só tchau assim? Dá um tchau, Tchau. bonitinho. Dá um tchau bonitinho. Tá só você na tela agora. Fala alguma coisa. Tchau, gente! Leiam design, estudam design, leiam Alexandre Vollner. Escolha a vida do Alexandre Vollner. Eu acho que isso daqui fica... Eu acho que é importante para fazer as pessoas conhecerem. Porque agora as novas gerações, como ele já faleceu, né? Infelizmente, o Brasil é um país de pouca memória. Pode, de repente, se deixar perder aí todo o histórico do cara. E é aquilo que eu falei lá no começo. Nós estamos aqui hoje, o design hoje tem a estrutura que tem a história que tem, as escolas de design, os escritórios de design que se devem muito ao Alexandre Vollner ter estudado lá fora e ter trazido uma série de coisas para cá. Assim como a Luiz Magalhães, Geraldo Barros, outras coisas aí. Conheçam o cara, vamos estudar. Isso aí. Demorou. Márcia, valeu. Topar a loucura. Vamos fazer mais vezes. Vamos. Certo? O povo que vê esse aí, não sei onde é que você vai publicar, quando você publicar, podia dar ideia. Escreve aí nos comentários de onde for publicar, dá sugestão aí. Aí, ouve a tia. Manda ideia pra nós que a gente A vai... gente vai fazer a sugestão que vocês derem. A gente pode justamente pedir a sugestão para não fazer, se vocês pedirem. Por isso que chama sugestão, né? Então. A gente coloca na lista do que não fazer a sugestão de fazer. Demorou, Márcia. Vamos ficar por aqui, então. Beijo. Falou. Até mais. Falou. Doesn't want to be a doctor, boy, and then